Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Boa semana para você, bom dia. Muito bom encontrar você neste dia 4 de agosto de 2025, segunda-feira, para bater papo sobre a nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Peço a você o seu like, é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo. Se inscreva, estamos bem pertinho já de chegar em 224 mil amigos. Gratidão a você que se junta ao canal. Bom, o técnico Fernando Diniz está em má fase. Podemos afirmar isso? Vamos trazer números para esse debate, para que a gente possa ligar o alerta e olhar a semana que é decisiva. Porque, afinal de contas, quinta-feira vale a vaga na fase quartas de final da Copa do Brasil, 4 milhões e 700 mil reais em jogo. Série A contra a Série C, esse é o duelo em São Januário. E domingo tem o Galo. Ah, mas é no Rio o jogo. O Vasco não tem jogado bem. Vamos debater tudo isso e muito mais agora. 30 jogos nas duas temporadas, 24 e 25, comandando Fluminense, Cruzeiro e o Vasco. 24 pontos conquistados. 26% de aproveitamento. São 5 vitórias, 9 empates, 16 derrotas. 30 gols marcados e 45 sofridos. São dados trazidos pelo perfil Scout Vasco. Dados muito preocupantes. Além desses dados, nós estamos acompanhando a performance do time. Os últimos 7 jogos são 4 empates e 3 derrotas, com o Vasco sofrendo para conseguir alcançar o gol adversário de forma eficaz. Cria, tem volume, mas não tem eficiência. É culpa do Diniz? Também, não é só dele. Óbvio que tem a qualidade dos jogadores, mas tem também o Diniz, pela escolha dos mesmos. Se não, vejamos. Por que não mudar o esquema tático do Vasco? Por que insistir em jogar no 4-3-3 ou no 4-2-3-1? Se você considerar uma linha de 3 atrás do Verratti, com o Ryan na direita, Coutinho centralizado e o Nuno. Por que insistir em ter o Verratti sempre os 90 minutos, quando, para ele, a jogada é sempre a bola aérea? Não temos o GB como opção, que seria imediatamente o substituto. Ok. Então, por que não tentar? E ele teve tempo para isso, principalmente os 20 dias de pré-temporada, né, de intertemporada, durante a Copa do Mundo de Clubes, para testar. Ryan de falso 9, o David de falso 9, eu já o ouvi falando sobre isso, mas acho pouquíssimo provável que ele lance isso de início. Talvez durante uma partida. Talvez. Defensivamente, o time é um horror. É um sufoco. Contra-ataques, as linhas estão espaçadas. A gente sofre. Ele insiste no camisa 38. Então, assim, tem a culpa também do técnico Fernando Diniz, que para mim não atravessa um bom momento na carreira. 2023 foi um ano fantástico, mas 2024 não foi um bom ano, nem no Fluminense, nem na seleção brasileira, nem no Cruzeiro, por mais que tenha ido à final da Sul-Americana. Quase não ficou no Cruzeiro, virou o ano. Gente, é só olhar o Cruzeiro. Depois que o Diniz saiu, a chegada do Leonardo Jardim, como cresceu o Cruzeiro. Com praticamente os mesmos jogadores. Praticamente. Então, assim, o Diniz morreu abraçado com as convicções e os nomes. No Vasco, no Cruzeiro, está acontecendo a mesma coisa. Só que aqui no Vasco tem o respaldo de duas pessoas que amam e queriam o trabalho do Diniz à frente do Vasco. O presidente Pedrinho e o diretor de futebol Felipe. Mas uma pergunta que eu faço para você, torcedor. Não passou da hora de avaliar o trabalho desenvolvido? Porque todo treinador pede o quê? Tempo. Tempo, o Diniz teve. 20 dias. 10 foram para férias e depois 20 dias de treinamento. E o Vasco conseguiu piorar. A última impressão antes da Copa do Mundo de Clubes foi a última vitória do Vasco contra o São Paulo, 3-1. E depois, só porrada. E atuações ruins. Ah, teve o primeiro tempo do Inter que foi legal, teve um outro... Mas a gente vai pegar momentos. 90 minutos, São Paulo.
E eu entendi, pô, agora vem o descanso, vem a parada para treinamento, vai dar uma engrenada no time. Não. E aí a culpa é do Diniz. Tecnicamente, alguns jogadores não estão rendendo, mas ele está morrendo abraçado com os nomes. Custou a ele o emprego no Fluminense, custou a ele o emprego no Cruzeiro por conta disso. E os times melhoraram. O Fluminense se salvou do rebaixamento ano passado. O Cruzeiro hoje briga com o Flamengo pela liderança. Venceu ontem o Botafogo aqui no Rio. Aliás, o Cruzeiro venceu os 4 do Rio de Janeiro nesse Campeonato Brasileiro. E nós? Vamos esperar até quando? Torcer contra o Santos hoje para não entrar na zona de rebaixamento? Porque ontem a gente estava na zona de rebaixamento quase que o jogo inteiro do Fortaleza com o Corinthians. Ufa, o Corinthians empatou. Porra, é sério que o torcedor do Vasco vai ficar sempre sofrendo com o rebaixamento? Ou para não entrar na zona B? Para mim, o alerta tinha que estar ligado no sinal máximo, no volume máximo. Ou, jogo de CSA tem que ser um definidor. Se for eliminado, tem que passar o carro em vários que estão lá. Diniz, 38, alguns têm que ir para o banco. Ah, mas se vencer então não muda nada? Serve de, vamos chamar de aviso prévio. Vamos ver o Atlético domingo. Porque não adianta só o resultado. Se a gente só segurar o resultado na mão, vamos virar resultadistas. Vamos atrelar o resultado ao desempenho. Pô, 1-1 com o Internacional. Foi um bom resultado? Foi. Tivemos um bom desempenho? Sim, no primeiro tempo, sim. Segundo, não. Mas ok, resultado justo, de bom tamanho, teve influência do árbitro. Mas e os outros jogos? Contra o Mirassol, sábado, a gente conseguiu uma recuperação. Mas aí não tivemos a capacidade técnica, não foi psicológica, porque a psicológica foi buscar a reação, de segurar pelo menos um empate. Aí claro que nós tínhamos que dar as nossas paçocadas. Aliás, acho que foi o Matheus Gilbert que fez esse levantamento, o Vasco é o time que mais falha individualmente que acontece gol do adversário. Porra, eu não aguento mais gol deles, porra. Mas o time faz o quê para melhorar? Você já parou para avaliar isso? Existem peças que não estão rendendo, de novo, e o Diniz vai morrer abraçado com elas. Camisa 38, o Lucas Piton, o Verratti precisa ir para o banco. Em alguns momentos ele não tem condição de jogar, porque a gente observa que a gente fica dependente. Claro que ele é nosso capitão, ele é nosso atacante, é homem-gol, mas o Vasco fica com uma jogada só com ele. Em alguns jogos, mudar, apresentar fatos novos, porque todo treinador, Diniz, treinador do CSA, o treinador do Galo, ele já sabe bom jogar com o Vasco, fechar os lados do campo, porque é de lá que vem os cruzamentos, hora do Lucas Piton pela esquerda, do Paulo Henrique pela direita, o Nuno ou o David, quem jogar pela esquerda, gosta de cortar para dentro para bater ou cruzar na área, Ryan da mesma forma. Pô, o Vasco é previsível. Não tem uma jogada de escanteio, o Vasco, uma jogadinha trabalhada. Aliás, tinha, mas não executa mais. Que era uma cobrança curta que chegava no Ryan no bico da área, ele trazia para a esquerda e batia no gol. Só o Nuno cobrando escanteio é um horror. O Coutinho cobrando escanteio é um horror. O Paê cobrava escanteio, era um horror. Porque não gera nenhuma situação de perigo. Joga para dentro da área. Se der sorte. Mas a gente não tá dando sorte. Um grande abraço, uma ótima semana. É para pensar, eu quero ler o seu comentário aqui também. Vamos bater papo. Meio-dia tem na conta KTO, eu, você e o Rei Kraus. O time dele empatou ontem, ele achou que ia ganhar. Tá ali, ó, no fosquete com o Cruzeiro em cima deles. Grande abraço, uma ótima semana e até mais tarde.